so that Christians believe that Jesus was truly man and truly God. And you cannot disprove that he's truly God by quoting passages which evince his true manhood. É importante destacarmos que os trinitários não pensam duas vezes em usar passagens do Jesus humano para tentar provar que ele é Deus, mas eles sempre dizem que não se pode provar que Jesus não é Deus por citar o Jesus humano. Então, para provar que ele é Deus, ele pode ser citado, mas para provar que ele não é Deus, isso não vale. Isso são dois pesos e duas medidas. I think that when people teach that Jesus was God, I think that really you're disgracing Jesus, because certainly he had never intended, never dawned on him that one day these Catholics would make him into a deity and worship him. Christians are terrified of considering that Jesus wasn't the God, because they're afraid they're going to go to hell if they don't worship Jesus in truth. And I implore them, just go back to the text and go back to the Hebrew Bible, because that's the source. Okay, Bill, when you go to the text, Bill, what do you find? That's my question. Pode soar estranho para muitos, mas nós admitimos que um judeu entende mais sobre a pessoa de Jesus Cristo e o que ele realmente disse do que um famoso intitulado cristão. O argumento desse senhor judeu foi muito coerente. Nós sugerimos que você assista futuramente a todo esse debate. O link para esse debate está colocado na descrição do vídeo. Vejamos agora como William Lane Craig se sai respondendo a esse argumento. Well, when you go to the text, what you find, for example, is John chapter 28, where doubting Thomas sees the risen Lord, and he falls at his feet and says, "My Lord and my God." And Jesus says, "Blessed are you because you have believed, and blessed are those who have not seen me and yet believe." Jesus blesses Thomas for that. Antes de iniciar aqui a refutação, vamos apenas identificar duas expressões inexistentes no texto, mas que foram colocadas pelo Sr. William Lane Craig como parte de seu argumento. Primeiro, leiamos o que o texto realmente diz. E diz assim: "E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse, "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Segundo diz João 20, do 27 ao 29 na NVI. William Lane Craig disse duas coisas que não aparecem no texto, mas para dar peso à sua argumentação, ele as expressou como se fossem parte de um fato. Como se fosse um fato. Ele diz assim: 1. Que Tomé caiu aos pés de Jesus, e 2. Que Jesus abençoou Tomé por esse ter caído aos seus pés e tê-lo chamado de seu Deus. Interessante que justo o Sr. William Lane Craig, que é tão minucioso quanto ao uso de falácias em debates, ele cometeu a falácia da invenção de fatos, na introdução e na conclusão do seu argumento. Destacamos aqui isso agora, porque se trata de uma mera falácia, e não argumentaremos contra esse tipo de afirmações. So, the doctrine of the deity of Christ is forced upon us by the New Testament. And I think it's forced upon us by the claims of Jesus himself. Essa conclusão inteira foi formada apenas por falácias. Que papo é esse, Willis? O Sr. Craig disse que a doutrina da deidade de Cristo nos é imposta pelo Novo Testamento. Aqui existem dois erros crassos. 1. O argumento é ambíguo. Quando ele fala a respeito da deidade de Cristo, ele está falando que ele defende a ideia de Jesus ser o próprio Deus Supremo. Porém, por não ter sido específico em tal definição, até mesmo nós, que não cremos na Trindade, mas cremos na deidade ou divindade de Cristo, poderíamos considerar tal afirmação como sendo correta. E 2. A falácia da generalização. Ele pega a declaração de Tomé e a generaliza como se todo o Novo Testamento corroborasse para a mesma definição. A conclusão dele não passou de um achismo, porque em nenhum momento nas Escrituras Cristo reivindica ser o Deus Supremo. Mas agora vamos ao que interessa. Prova a expressão de Tomé em João 20 e 28 que Jesus é o Deus soberano. Iremos abordar a questão da seguinte maneira: 1. O contexto. 2. A gramática. E 3. As implicações da conclusão trinitária. 1. O contexto. Para não nos alongarmos, tentaremos ser objetivos. Vamos nos colocar na cena. Jesus havia morrido e ressuscitado. Ele tinha aparecido primeiramente a Maria Madalena e a outras, e depois aos discípulos. Porém, Tomé não estava presente em nenhuma dessas ocasiões. João 20, 24 e 25 diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Embora acreditasse em Jesus, Tomé duvidou que a sua ressurreição houvesse realmente acontecido. Ele não tinha dúvidas quanto a se Jesus era Deus ou não. Não era esse o ponto. Não era esse o assunto. Tomé duvidava da ressurreição. E ele passou cerca de 8 dias duvidando quanto a se a ressurreição de Jesus havia ocorrido ou não. Foi então que, segundo diz João 20, do 26 ao 27, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Agora raciocine. Quando Jesus disse: não sejas incrédulo, Tomé, mas crente, Jesus estava querendo que Tomé acreditasse que ele era Deus ou que ele havia ressuscitado de fato. Deixemos que o próprio contexto revele isso. Quando Jesus apareceu aos discípulos 8 dias antes, ele também pediu para que eles tocassem nele, assim como fez Tomé. E com qual objetivo? Veja o que diz o relato paralelo de Lucas 24, 34 a 48, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me. Mostrou-lhe as mãos e os pés. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E destas coisas sois vós testemunhas. O objetivo era que eles fossem testemunhas de sua ressurreição, de que crescem que de fato ele havia ressuscitado. Quando Jesus pediu a Tomé que ele o tocasse, o objetivo era o mesmo: fazer Tomé crer na ressurreição. É nesse contexto que Tomé profere as palavras registradas em João 20, 28. E a resposta que Jesus dá no versículo 29 confirma que o objetivo era fazer Tomé acreditar na sua ressurreição. Pois ele diz, João 20, 29, porque me viste, Tomé, creste. Tomé acreditou que Jesus havia ressuscitado após vê-lo e tocá-lo. Esse é o ponto-chave da história. Mas então, por que Tomé disse o que consta em João 20, 28? E o que significam essas palavras? Veja João 20, 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Novamente, algumas coisas devemos levar em conta para tirarmos a conclusão correta. 1. O idioma grego não possuía pontuação, e se possuísse, isso permitiria que pudéssemos de alguma forma descobrir ao menos a entonação que Tomé usou a falar. Uma observação interessante: a maioria das traduções costuma acrescentar um ponto de exclamação nessa passagem, dando realmente a entender que houve um certo sentimento de emoção e surpresa. E 2. O relato paralelo de Lucas 24, 36 e 37 mostra que os discípulos de fato ficaram espantados ao ver Jesus. Lucas 24, 36 e 37 diz assim: Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles ficaram espantados e atemorizados. Espantados e atemorizados. Dadas essas circunstâncias, é bem provável que Tomé também tenha se espantado ao perceber que era de fato Jesus quem estava ali na sua frente. A expressão de espanto de Tomé poderia se assemelhar ao que é comumente usado hoje em dia: meu Deus, é verdade, é ele mesmo! Outro ponto a se considerar é o fato que Tomé havia duvidado da ressurreição de Jesus. Então, ao ter certeza que havia agido de tal maneira incrédula, ele também poderia naquele exato momento estar se dirigindo a Deus como dizendo: Senhor meu e Deus meu, perdoa a minha incredulidade. Interessante é o fato de que encontramos uma expressão similar no Salmo 35, 23. E esse salmo diz assim: desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Se imaginarmos Tomé naquela situação, ele poderia ter inclusive temido ser julgado de forma errada pelos demais discípulos,
por ele ter duvidado durante 8 dias que Jesus havia sido ressuscitado. O salmo citado aqui possui um contexto similar, onde o salmista afirma que estão observando tudo o que ele faz e o julgando pelas suas ações. E esse detalhe é um paralelo muito interessante para a expressão usada por Tomé, e que colabora com uma possível expressão de espanto da parte de Tomé. É comum os trinitários argumentarem que no primeiro século não existia esse tipo de expressão de espanto. No entanto, é digno de nota, por exemplo, o que Teodoro, bispo de Mopsuestia, que viveu entre o ano 350 e 428 da Era Comum, disse sobre esse texto. Ele era, segundo a Enciclopédia Britânica, um teólogo cristão primitivo, o mais eminente representante da chamada Escola de Antioquia, tido em grande respeito e participando de diversos sínodos, com uma reputação para a ortodoxia que nunca foi questionada. Este altamente respeitado e antiquíssimo defensor da Trindade escreveu há 1600 anos atrás que a declaração de Tomé, em João 20:28, foi, entre aspas, uma exclamação de espanto dirigida a Deus, na página 535 do volume 3, Myers Commentary on the New Testament, edição 1983. Vejamos agora a quem foi dirigida a expressão Senhor meu e Deus meu. A Jesus ou ao Pai? Será que é possível que Tomé não tenha dirigido essas palavras a Jesus, mas sim ao Pai? O que nos diz a gramática grega? Analisaremos a questão da gramática em 4 partes. Número 1, disse-lhe. Número 2, Senhor meu. Número 3, Deus meu. E número 4, a expressão como um todo. Número 1, disse-lhe. Os trinitários dizem que é impossível que Tomé não tenha se referido a Jesus, porque antes de João escrever as palavras de Jesus, ele mostrou que essas foram endereçadas a ele por Tomé, por ele ter escrito, disse-lhe. Porém, algumas versões optam por uma versão alternativa, dizendo, exclamou Tomé, como a Nova Tradução na linguagem de hoje e a Bíblia na linguagem de hoje, dando assim um sentido de que Tomé não havia dirigido as palavras diretamente a Jesus, mas as proferiu de maneira indefinida. No entanto, disse-lhe é uma tradução exata e literal, porém não precisamos nos apressar em concluir que as palavras foram direcionadas a Jesus apenas por esse fato. Vejamos aqui vários exemplos disso. Mateus 16:23 diz assim, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, este Jesus falando, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nesse versículo encontramos palavras fortes de Jesus se dirigindo a Pedro como sendo Satanás. No entanto, o contexto bíblico indica que Pedro não é Satanás, mas sim que as informações de Pedro, por serem contrárias ao propósito de Deus, eram como se procedessem de Satanás, um opositor. Da mesma forma, se pegarmos como exemplo essa passagem, é possível sim que Tomé, embora tivesse se dirigido a Jesus, estava na verdade exclamando a Deus. Outro exemplo encontramos em 1 Samuel 20:12, e que poderia servir de suporte e base para o texto de João 20:28. Diz assim, 1 Samuel 20:12, e disse Jonatã a Davi, ou Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não to fizer saber. Nesse versículo, a expressão seja testemunha não existe no texto hebraico, mas é comum os tradutores, numa tentativa de dar sentido ao texto, acrescentar expressões desse versículo. Por que eles fazem isso? Porque se assim não fizerem, dariam a entender que Jonatã estivesse chamando a Davi de o Senhor Deus, o que de fato acontece numa versão literal do texto, conforme aparece na King James Version. Diz em inglês ali, e Jonatã disse a Davi, o Senhor Deus de Israel, quando eu tiver. E então segue-se o texto. Por isso, cada tradutor tem que, de certa maneira, deduzir que termo acrescentar aqui nesse versículo para dar sentido a ele. Fazem isso devido ao restante testemunho das Escrituras de que Davi não é Jeová. Veja os seguintes exemplos. Disse a Davi, pelo Senhor, o Deus de Israel, juro que, na NVI. Veja outro exemplo. Então Jonatas falou, por Javé, Deus de Israel, na versão católica Ave Maria. Outro exemplo, a Davi, Jeová, Deus de Israel, seja testemunha, segundo a tradução do Novo Mundo.
e segundo a Septuaginta, sabe. Pergunta de reflexão: será que se, ao invés de ter sido direcionado a Davi, o texto tivesse sido dirigido a Jesus, essas versões iriam se esforçar em encontrar uma expressão adicional, assim como fazem, para dar um sentido diferente ao texto, que não fosse dar a entender que Jesus fosse Jeová? Mas se o mesmo texto fosse feito em João 20 e 28, veja como poderia fazer mais sentido. Isso é só a modo de exemplo. Por exemplo, Tomé disse-lhe: por meu Senhor e meu Deus. Por meu Senhor e meu Deus. Ou, veja só, depois disse a Tomé: acredite, disse-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus seja testemunha que eu acredito agora. Ou seguindo o exemplo da NVI acima, juro por meu Senhor e meu Deus que, entre aspas, agora acredito. Essa possibilidade daria sentido ao texto, assim como ocorre em 1 Samuel 20:12. Mas esperar isso de trinitários seria muita utopia nossa, né? Nós seríamos muito ingênuos. Um ponto adicional que também é digno de nota é o fato de não haver nenhuma substância no texto que indique um endereço ou algo no texto que caracterize a tentativa de identificação de Jesus da parte de Tomé, por exemplo. Suponhamos, se Tomé tivesse dito: tu és o meu Senhor e meu Deus, tu és. Aí então haveria uma razão para a interpretação trinitária. Quando existe uma intenção de identificação, principalmente nos escritos de João, é comum que isso se dê de forma bem clara usando um endereço específico para quem se dirige tal expressão. Veja o exemplo. João 1,49. Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. João 6,14 e 69. Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E o 69. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Israel. Tu és. João 7, 40 e 41. Certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. João 9, 17. Ele é um profeta. João 11, 27. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Portanto, até aqui conseguimos ao menos compreender que o fato do texto dizer que Tomé se dirigiu a Jesus, isso não significa que ele não possa ter de fato se referido a outro, no caso o Pai Jeová. Até mesmo a ausência de alguns fatores no texto colabora para essa conclusão. Mas será que existem mais evidências além dessas? Vejamos agora a respeito da expressão Senhor meu, usada por Tomé. Ponto 2. Senhor meu. Uma evidência muito forte que apoia a tese de que as palavras de Tomé não foram endereçadas a Jesus, nós podemos encontrar na forma com que a palavra Senhor em grego está vertida. Embora em português a palavra Senhor sempre será pronunciada e escrita da mesma maneira, em grego a palavra Senhor é vertida nas escrituras de 5 formas ou casos diferentes dependendo do contexto em que ela se encontra. Vejamos aqui quais são esses casos. Kyrios, que é o caso nominativo, Kyriou, genitivo, Kyrio, dativo, Kyrion, acusativo e Kyrie, vocativo. O caso vocativo é usado quando aquilo que é dito se dirige diretamente à pessoa com quem se está falando. Esse é o caso vocativo. No Evangelho de João, todas as vezes, sem exceção, que alguém chama Jesus de Senhor, é sempre usando o caso vocativo. Em grego está vertido Kyrie, tanto antes quanto depois da ressurreição de Jesus. Vejamos um exemplo anterior à ressurreição de Jesus e outro posterior à ressurreição de Jesus. João 4,11, antes da ressurreição. Disse-lhe a mulher: Senhor, que é Kyrie aqui, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E João 20,15. Maria disse-lhe: Senhor, Kyrie também. Se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Para que os trinitários pudessem alegar que Tomé chamou Jesus de meu Senhor, em grego, ele obrigatoriamente deveria ter usado o caso vocativo da palavra, ou seja, Kyrie. Assim como ocorre nos exemplos apresentados e nas outras, pasmem, 113 vezes que isso ocorre no Novo Testamento. Porém, o texto de João 20:28 está no nominativo, Kyrios, e não no vocativo, provando de vez que essa expressão, embora tenha sido dita a Jesus, não foi dirigida ou destinada a ele. Raciocine: se sempre, sem exceção, quando uma frase é dirigida diretamente a alguém, isso se dá no modo vocativo em grego, e se quando essa expressão for Senhor, deve sempre, sem exceção, ser vertida por Kyrie, logo, Tomé somente estaria se dirigindo
dirigindo a Jesus e se referindo a Jesus, caso ele também fizesse da mesma forma. Como ele não fez, para que mantenhamos a teoria trinitária, entre aspas, seria necessário que fôssemos, 1, contra a gramática, e 2, crer que esse texto seria a única exceção em todo o Novo Testamento onde alguém se dirige a uma outra pessoa com referência a essa outra pessoa, usando a palavra Senhor em um caso que não seja o vocativo. Esse argumento deveria conduzir qualquer pessoa com um pingo de senso racional a pensar: por que é que esta é a única vez em que a palavra Senhor aparece diferente do modo como Jesus era chamado? Porque justamente nesta vez. Vejamos agora o ponto 3 sobre a expressão meu Deus ou Deus meu. Assim como a forma usada para a palavra Senhor em grego não pode ser aceita como sendo empregada em referência a Jesus, de acordo com a gramática, isso também se dá com a forma Theos, que ocorre no texto de João 20:28. Embora Jesus receba o título Deus, Theos, em alguns lugares nas Escrituras, a expressão meu Deus, ho theosmo, que quando é usada por um servo fiel de Deus, em todo o restante das Escrituras é aplicada somente ao Deus Todo-Poderoso, Jeová, como ser distinto do Filho. Então aqui nós temos duas interpretações. Esse texto não necessariamente se aplica a Jesus. Talvez alguns digam, isso prova que Jesus é Jeová. Mas outros talvez digam, isso prova que Tomé não se dirigiu a Jesus. Então, dependendo do ponto de vista, aqui nós temos uma dicotomia. Mas então aqui surge a explicação contextual. O sentido bíblico da expressão meu Deus foi determinado pelo próprio Cristo, pelo que ele disse a Maria Madalena uma semana antes dessa ocorrência com Tomé. Vejamos o que diz João 20:17. Vai aos meus irmãos e dize-lhes: eu ascendo para junto de meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Ou seja, além das Escrituras determinarem que a expressão meu Deus só se aplica ao Pai Jeová, o próprio Jesus usou essa expressão, mostrando que ele mesmo possui um Deus sobre si, e o chamando de meu Deus, pelo menos 6 vezes após a sua ressurreição, sendo uma delas, que já abordamos em João 20:17, que está no mesmo contexto de sua conversa com Tomé, e as outras 5 vezes após a sua ascensão ao céu. Veja, por exemplo, Apocalipse 3:2, aos olhos do meu Deus. 3:12, santuário do meu Deus, nome do meu Deus, cidade do meu Deus, parte do meu Deus, 4 vezes. De fato, podemos concluir que o Senhor e Deus aqui dito por Tomé não poderia ser outro senão o Pai Jeová, pois ele é quem é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Deuteronômio 10:17 diz: pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Conclusão. 1. O fato de constar que Tomé se dirigiu a Jesus não tem relevância nenhuma aqui, pois ele pode ter se dirigido a Jesus em referência a uma terceira pessoa. 2. Não há evidências em favor da identificação do sujeito a quem se dirige, pois Tomé não disse, tu és meu Senhor e meu Deus. 3. Nós vimos que o vocativo Senhor nunca foi usado para Jesus. 4. Que a expressão meu Deus, da mesma forma, nunca foi usada para Jesus. Então nós podemos concluir com toda a convicção que Tomé não se referia a Jesus como meu Senhor e meu Deus, mas ao Pai que estava acima de Jesus, ao qual também Jesus se referiu como meu Deus e meu Pai. Vejamos agora o ponto 4, que é a expressão como um todo. A expressão usada por Tomé possui características de uma doxologia. Doxologia vem do grego doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra, e é definida como usar as palavras para dar glória, quer a homens, quer a Deus, mas principalmente destinada a Deus. Veja um exemplo. Em Romanos 9:5 nós lemos: seja Deus bendito para sempre, NVI, na nota, e também na Bíblia na linguagem de hoje na nota, que Deus que governa sobre todos seja louvado para sempre. Amém. Aqui Paulo praticamente faz uma pausa na argumentação para dar louvor a Deus. Basta ler o capítulo 9 de Romanos. Há todos os motivos para pensar que Tomé, ao ver Jesus ressuscitados, também usou dessa mesma ferramenta, dando louvor a Deus o Pai que ressuscitou o Filho Jesus. Veja o que diz Atos 2:14 e depois do 32. 14. Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 11, entre eles Tomé,
Tomé, com voz forte lhes disse: Este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Perceba que aqui Pedro dá honra a Deus pela ressurreição de Jesus e pelo fato de terem testemunhado isso. Com Pedro estava Tomé, um dos 11. Isto mostra que esse modo de agir era comum entre os apóstolos. De certa forma, ver o Messias, quer tenha sido na sua ressurreição, quer em outras ocasiões, fazia com que as pessoas dessem louvor a Deus por isso. Veja o que Maria disse a Isabel ou Elizabeth após esta lhe tecer diversas palavras sobre ela ser a mulher que daria luz ao Messias. Lucas 1:46 e 47. Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Perceba que, embora Maria estivesse falando com Elizabeth ou Isabel, ela proferiu suas palavras a Deus, assim como possivelmente fez Tomé. Veja outros exemplos. Os anjos louvando a Deus ao falarem com pastores. Lucas 2, do 8 ao 14. Havia nos arredores uns pastores. Um anjo do Senhor apareceu-lhes. O anjo disse-lhes: Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo, Senhor. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus. Os pastores, após verem o Messias, também louvaram a Deus. Veja só Lucas 2:20. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Veja o que Simeão disse ao pegar o Messias no colo no templo. Lucas 2:28. Simeão tomou-o em seus braços e louvou a Deus. Outro fato que colabora para uma interpretação similar é o fato de não se ter registro de que Tomé tenha dito algo além do que consta em João 20:28. Por exemplo, ele não continua a frase como se fosse fazer uma pergunta, como ele havia feito em outra ocasião em João 14:5. Isso tampouco dá a entender que Tomé estava revelando a identidade de Jesus, pois se faz ausente no texto a expressão tu és, como tu és meu Deus, o que era comum nesse tipo de casos de identificação de pessoas. O que nós temos à disposição são 1. Fatos que comprovam que as palavras de Tomé não se aplicavam a Jesus. 2. Evidências de uma expressão de espanto ou de uma doxologia. 3. Nenhuma evidência de que Tomé estivesse identificando Jesus como sendo o Senhor e Deus. E nessa última afirmação que fizemos, poderíamos nos perguntar: se Jesus não é o Deus de Tomé, quem era o Deus de Tomé? Então vejamos, o Deus de Tomé segundo Jesus. O contexto nos ajuda a identificar quem é o Deus de Tomé segundo 1. O próprio Jesus Cristo e segundo 2. O apóstolo João, que escreveu o relato sobre a real identidade de Jesus. Vejamos alguns desses pontos. Um pouco antes dessa ocasião envolvendo Jesus e Tomé, Jesus apareceu a Maria Madalena e disse, João 20:17, Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos, e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Jesus claramente identifica aqui o Deus de Tomé como sendo o Pai. Isso é irrefutável, não tem para onde você fugir. Nesse contexto, Jesus também chama os discípulos, o que inclui Tomé, de meus irmãos. Agora pense, usando as alegações trinitárias em conjunto com isso que Jesus disse, chegamos às seguintes conclusões inevitáveis. Premissa 1. Jesus chamou Tomé de irmão. Premissa 2. Jesus é Deus. Logo, Tomé é irmão de Deus. Agora pergunte-se, pode alguém ser irmão de Deus? Porém, Jesus também chama Deus de Pai nesse versículo. Então temos outra possibilidade pegando a conclusão anterior como base. Premissa 1. Tomé é irmão de Deus. Premissa 2. Jesus é filho de Deus. Logo, Tomé é o tio de Jesus. E se Jesus é Deus, Tomé é o tio de Deus também. Agora, será que alguém acredita que Tomé é irmão de Deus? Será que alguém acredita que Tomé é tio de Deus? Além disso, a definição de Deus para um trinitário obrigatoriamente deve ser Deus Pai, Filho e Espírito Santo juntos num só. Ou seja, se Tomé estivesse chamando Jesus de meu Deus, seria o mesmo que dizer que Tomé estava chamando Jesus de minha Trindade, ou de meu Pai, meu Filho, meu Espírito Santo. Podemos fazer diversas alegações igualmente absurdas como essa, mas a título de ilustração entendemos que são suficientes as que foram expostas. Agora uma grande pergunta deve ser respondida. Qual de vocês trinitários acredita que Tomé é irmão de Deus?
Deus. Nenhum de vocês. Só que essa implicação é inevitável. Se você entende que Jesus é Deus e entende que Tomé é irmão de Jesus, você vai ter que entender que Tomé é irmão de Deus. E aí eu pergunto, quem é que acredita nisso? Ninguém, porque Deus não tem irmãos, Deus tem filhos. E aqui eu faço o argumento. Se a implicação da conclusão é ridícula, se a implicação da conclusão é inaceitável, então a conclusão também é inaceitável. O ponto é que, em João 20:17, Jesus faz diversas alegações muito importantes que não podem ser desconsideradas. Em geral, os trinitários simplesmente ignoram essas alegações. Primeira alegação, Jesus chama os discípulos de meus irmãos. Segunda alegação, Jesus diz que ele tem um Deus que é o Pai. E 3, Jesus diz que o mesmo Deus dele também é o Deus dos seus discípulos. O próprio Jesus declara com as palavras que saem da sua boca que ele não é o Deus Supremo. Ele identifica o Deus de Tomé como sendo o Pai e não ele mesmo. Agora vejamos o que tem a dizer o escritor dessa passagem. Ao finalizar o relato, o apóstolo João nos ajuda a compreender melhor esse impasse. João 20:31 diz assim: Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aqui João deixa bem clara a real identidade de Jesus, e ele não o identifica como sendo o Deus dos discípulos, mas sim o Cristo, o Filho de Deus, da mesma forma como o próprio Jesus havia se identificado no versículo 17, quando ele disse: Meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse é o conceito que João tem acerca de Jesus em todos os seus escritos, sempre como Filho de Deus, nunca como sendo o próprio Deus, porém tendo um Deus sobre si. Veja João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo senão aquele que tem fé em que Jesus é o Filho de Deus? 2 de João 3, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. E Apocalipse 1,6, que diz seu Deus e Pai. Então Jesus, mesmo nos céus, mesmo em toda a sua glória, ele tem um Deus acima dele e um Pai acima dele. Deus e Pai. Esse texto é incompatível com a ideia de Jesus ser Deus. Veja também Apocalipse 2,18. Estas são as palavras do Filho de Deus. Vejamos mais implicações da conclusão trinitária. Entenda o que acontece caso aceitemos a conclusão trinitária de que Tomé identificava Jesus como sendo o próprio Deus. 1. Tomé viu Jesus, porém ninguém jamais viu a Deus. João 20:29. Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Porém, uns 60 anos depois desse fato, o próprio João, escritor do Evangelho, escreveu em João 1,18: Ninguém jamais viu a Deus. E ele também escreveu isso em 1 João 4,12. Então entenda a implicação que se tem para sustentar a conclusão trinitária. Primeira implicação: João mentiu ao dizer que ninguém viu a Deus, pois Tomé viu. E 2. Ao mentir, João se autodenomina como sendo o filho do diabo, que de acordo com o que ele mesmo escreveu, quem mente é filho do diabo, João 8,44. Veja 1 Timóteo 1,17. O invisível, o único Deus. Então não tem como Tomé ter visto Deus. É impossível. Veja outra implicação. Tomé viu a Deus, mas não morreu. Êxodo 30:22 diz: Não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver a minha face e continuar a viver. Então veja a implicação para sustentar a conclusão trinitária. 1. Deus mentiu. 2. Deus é filho do diabo porque ele mentiu. E 3. Ou Tomé não é homem, não é um ser humano. Vejamos também outro ponto interessante. Tomé adorava dois deuses? Segundo diz João 20:17. Jesus disse: Subo para vosso Deus. Nesse caso, Jesus havia dito que o Deus dos discípulos estava no céu, para onde ele ia subir ou ascender. Porém, se Tomé o identificou como sendo o seu Deus, então Tomé cria em dois deuses verdadeiros. A implicação para sustentar a conclusão trinitária é a seguinte: 1. Tomé era politeísta, ou biteísta pelo menos. E 2. Ou Jesus já estava no céu, ele seria onipresente, só que o problema disso é que ele identificou o Deus que estava no céu como sendo o seu Deus, também de acordo com João 20:17. Então Jesus teria que ser o Deus de si mesmo, além do que Jesus teria que ser o Pai, pois o Deus que estava no céu era o Pai. Agora veja os seguintes textos e reflita com sinceridade. Deus não esteve na terra, mas mandou um representante que falava por Deus.
1 Reis 8:27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter. Salmo 68:16. Por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? E este monte é o monte Sião, o céu. Deus habita para sempre nos céus, e só nos céus. Salmo 92:8. Tu, porém, Jeová, estás nas alturas para todo sempre. Deuteronômio 18:15, 18 e 19. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, disse Moisés. Ouçam-no. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Raciocine um pouco. Deus nunca foi homem. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Oséias 11:9. Pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Outro ponto, Deus não pode ser tocado. No passado, Jeová manifestou sua presença no monte e nem mesmo no monte os israelitas poderiam tocá-lo. Caso contrário, morreriam. Que dirá tocar no próprio Deus, como os trinitários alegam que Tomé fez? Veja Êxodo 19, 12 e 13. Nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Outro ponto, Deus não pode morrer, muito menos ser ressuscitado. Abacuque 1:12. Não és tu, Javé, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, aquele que não morre. Edição pastoral. Entendemos que com todos esses motivos citados, fica mais do que claro que as palavras de Tomé não foram endereçadas a Jesus, tendo como base o contexto, a gramática e quão absurdo e contraditório seria caso concordássemos com a conclusão trinitária. Tovia, is it possible that God would have a new message, an unfolding message for his people? Is that at all possible to you? The Bible says clearly that God wouldn't play a trick on us, not tell us the truth of his nature, punish us for not worshiping him properly, and then going, ha, I didn't really tell you, here's a Christian Bible 2,000 years later. I mean, honestly, how was Abraham saved? Why would God call him his friend if Abraham didn't worship the Trinity? If Daniel is God's friend, beloved, Daniel chapter 9, okay. Why would God keep a secret from these great We're running out prophets of time God? here. Let me just ask Bill if you could answer the question that was just raised. Is this a trick that God played?